Irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no Salmo 19. Salmo 19 é o salmo que eu quero utilizar como base da nossa meditação, da nossa exposição dessa manhã. Salmo 19, versos de 1 a 6. Para o mestre de música, salmo davídico. Antes de fazermos a leitura, vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, Pai. E nesse momento eu lhe peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra mude todo o nosso ser, Pai, toda a nossa maneira de pensar, para que a nossa mente e o nosso coração cada dia mais se adeque aos princípios da Tua palavra, Deus. E nós sabemos que isso só será possível, Deus, se o Senhor agir poderosamente através do Teu Santo Espírito em nossas vidas, Deus. Por isso, fale ao nosso coração nessa manhã. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, daqui a pouco nós iremos fazer a leitura desse salmo. O fato, meus irmãos, é que C.S. Lewis, que por muitos anos foi professor de literatura na Universidade de Oxford, é um reconhecidíssimo autor evangélico, especialmente pelos seus 7 volumes bastante conhecidos de As Crônicas de Nárnia. E esse mesmo autor, ele escreveu um belíssimo livro sobre os Salmos. Esse livro ele foi publicado pela editora Ultimato. A intenção ali não é fazer uma exposição exaustiva dos Salmos, mas trazer a essência e os princípios dos Salmos de maneira aplicativa para as nossas vidas. E C.S. Lewis, nesse livro, fazendo um comentário sobre o Salmo 19, ele disse: considero este salmo o maior dos poemas do Saltério e um dos maiores poemas líricos do mundo. Lírico, meus irmãos, é o gênero de poesia em que o poeta ele canta as suas emoções e os seus sentimentos mais íntimos. E dessa forma, quando nós olhamos nessa perspectiva, de fato, o Salmo 19 ele é realmente um poema lírico digno de nota, porque ele nos convida a exaltar a Deus por sua revelação magnífica. Quando nós olhamos a estrutura do Salmo 19, nós vemos que Davi ele olha tanto para a obra da criação, o que na teologia é conhecida como revelação geral de Deus, e está nos versos 1 a 6, como também ele olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, e isso está bem claro dos versos de 7 a 11. E ele de tão encantado, o salmista de tão encantado, ele expressa-se em versos cantados de louvor e de adoração. Ademais, meus irmãos, o salmista aqui ele nos convida a exaltar a Deus por suas declarações não verbais impressionantes na obra da criação. Porque a revelação geral de Deus, ela revela esse poder de Deus indescritível, esse poder criativo indescritível de Deus em sua palavra. Portanto, acompanhe comigo a leitura dos versos 1 a 6 aí, do Salmo 19. O texto diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz,
e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Então, depois que Davi ele evidenciou a boa criação de Deus através da revelação geral, ele agora vai nos convidar a exaltar a Deus por suas declarações verbais incomparáveis na composição da lei. É a lei do Senhor, ela revela a vontade do Senhor para as nossas vidas. E o verso de 7 a 11 ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então Davi ele vai finalizar nos chamando a exaltar a Deus por sua maravilhosa graça. Graça essa que nos salva, graça que nos santifica e graça que firma os nossos pés sobre uma rocha firme. E os versos 12 a 14, ele vai finalizar dizendo: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O meu objetivo nessa manhã, meus irmãos, é chamar a sua atenção para o ministério da criação que está descrito dos versos 1 a 6. Ou seja, eu desejo mostrar a você como Deus ele ministra as nossas vidas através da maravilhosa obra da criação. E meus irmãos, quando nós olhamos a revelação de Deus através da sua criação, nós vemos que muitas vezes isso é um ministério negligenciado em nossas vidas. Se o Salmo ele é um convite a exaltarmos a grandeza da glória de Deus através da criação, a pergunta é: por que nós não fazemos isto com mais frequência? Se Deus ministra as nossas vidas através da beleza natural de tudo que Ele criou, por que nós não nos beneficiamos disto com regularidade? Eu penso, meus irmãos, que a nossa rotina de vida urbana moderna, a nossa correria, nós estamos sempre correndo de um lado para o outro, nós trabalhamos, nós estudamos, frequentamos salas de aula, salas de reuniões, luzes, asfalto, carros com vidros escuros, espelhados, fumês. Eu creio que isso nos rouba desse magnífico ministério sagrado da contemplação da boa criação de Deus. Elizabeth Browning, uma poetisa inglesa da época vitoriana, ela afirmou corretamente quando ela diz o seguinte: a terra está repleta do céu, e o arbusto mais ordinário arde em chamas de Deus, mas somente os que veem isso tiram as sandálias dos pés. O restante assenta-se em redor e colhe amoras pretas. Meus irmãos, o que essa poetisa está nos dizendo é que quem tem olhos para ver, ele olha uma jabuticabeira, por exemplo, e ali ele consegue enxergar muito mais do que simples jabuticabas, mas ele consegue ver a beleza, a maravilha da criação de Deus. Quem olha as coisas criadas deve enxergar muito além do que elas oferecem em termos de fruto, de sombra e de benefício.
Existe muito mais, meus irmãos, numa aroeira do que simplesmente madeira para fazer móveis. Muito mais. Existe a revelação da glória de Deus. Quem tem olhos para enxergar isso, afirma a poetisa, consegue enxergar o sagrado, consegue enxergar a grandeza de Deus que está exposta sobre toda obra da criação de Deus. Mas além das demandas da vida, meus irmãos, eu entendo que há outro fator que nos rouba dos benefícios do ministério da criação, que é a nossa falta de intencionalidade. Deixa eu explicar isso para você melhor. Todos nós somos amantes da beleza, não é verdade? Nós gostamos daquilo que é belo. Quer ver um exemplo? Nós amamos enviar e-mails bonitinhos para as pessoas. Nós amamos pregar imagens bonitas, telas, quadros, com imagens bonitas nas paredes de nossas casas. Nós adoramos visitar lugares bonitos. Nós nos casamos com pessoas bonitas, não é verdade? Isso nos mostra o quê? Que nós amamos aquilo que é belo. A pergunta é por quê? Porque, meus irmãos, a beleza, ela ministra em nossas vidas. A beleza, ela nos traz alegria, ela nos traz realização, ela nos traz contentamento. E acima de tudo, é porque Deus nos fez assim. Quando nós olhamos a obra da criação, como diz Hans Huckmacher, um filósofo reformado, a criação evidencia o Deus criativo que nós temos. Quando você se depara com a diversidade das flores, as suas cores diferentes e bonitas, quando você se depara com a imensidão de uma natureza, de um verde numa mata aberta, e você ali vê um contraste da mata com os pássaros, com os frutos. Meus irmãos, Deus nos fez assim. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, nas suas confissões, ele diz que Deus não só criou todas as coisas boas, como também dotou o homem de uma sensibilidade para com a beleza das coisas criadas. Portanto, meus irmãos, essa capacidade de apreciar o belo é obra de Deus. É obra de Deus implantada em nossas vidas. E a pergunta é, onde está a intencionalidade aí? Por exemplo, se você vai visitar Roma, na Itália, você sabe que você tem a obrigação de visitar a Capela Sistina. E uma vez que você está ali dentro, você deve olhar para o teto e contemplar as belíssimas imagens desenhadas por Michelangelo. Ou então, se você visitar Ouro Preto, em Minas Gerais, você precisa visitar as igrejas repletas de arte barroca. Uma maravilha. Ou aqui mesmo em Goiás, você deve ir para Caldas Novas, Pirinópolis, Goiás Velho, Rio Araguaia. O que eu estou tentando dizer para você aqui, meus irmãos? Quando em visita a esses outros lugares, nós intencionalmente buscamos contemplar o que há de mais belo, para que possamos colher os benefícios dessa boa criação, dessas belezas. E nós fazemos isso com tudo na vida, menos com a boa criação de Deus. Aliás, nós só fazemos quando nós saímos de férias, quando nós pagamos caro, por uma viagem, para irmos para outro lugar, para contemplarmos a natureza que Deus criou. Coisa que nós temos de graça todos os dias, diante dos nossos olhos, em qualquer lugar que passamos. A beleza está aí. A beleza da boa criação de Deus está exposta em todos os lugares, está nos olhos de quem intencionalmente se propõe a enxergar essa beleza. Quero perguntar a você, quantos aqui hoje acordaram e contemplaram o céu? Ou quantos aqui hoje acordaram, foi lá no seu quintal e contemplou uma belíssima flor que está plantada ali? Ou uma planta? Ou um animal? Ou uma paisagem natural e olhou para isso e não diz, glória a Deus. Glória a Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Meus irmãos, através da obra da criação, Deus ministra em nossas vidas. E Ele ministra de diversas formas. Quer ver?
ele ministra alegria. Alegria de tanta criatividade e beleza que Deus criou e mantém. Ele ministra também esperança, quando nós observamos que Deus está no controle de todas as coisas. Quando observamos que esse Deus Criador é o Deus que controla as estações. Ele manda a chuva adequada no determinado tempo. Ele manda o sol adequado na medida certa. Não tem como nós não nos depararmos com o poder de Deus e não glorificarmos a Deus pelo seu poder expresso na sua criação. Ela também ministra humildade aos nossos corações, pois nós somos apenas criaturas diante de um Deus tão poderoso que criou todas as coisas. Deus é poderoso e seu poder é revelado através de tudo que Ele criou. E sabe de uma coisa, meus irmãos, isso nos humilha. Isso nos humilha. Isso nos coloca em nosso devido lugar. O que é o ateísmo, seja ele científico, teórico ou ateísmo prático, senão a tentativa do ser humano de destronar Deus e de se colocar no lugar dele, como agente do seu destino, como dono da sua própria vida e da sua própria verdade. Mas a obra da criação, ela nos diz que há um Deus poderoso, há um Deus que criou todas as coisas e que não somente criou todas as coisas, mas que sustenta todas elas. Há um Deus soberano, há um Deus onipotente, um Deus que é onisciente e, acima de tudo, um Deus que é criativo e é belo. Mas há algo muito maior que Deus ministra a nós através da obra da criação. E é ali que Ele se revela. O que nós vemos quando olhamos para o céu? O salmista diz no verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. É claro, meus irmãos, que a natureza, ela revela a si mesma até de certo ponto. É claro que a criação, ela revela o esplendor da beleza da natureza ao nosso redor. Contudo, há algo muito mais magnífico do que a própria natureza sendo comunicada pela obra da criação e pela própria natureza. Ela manifesta Deus, ela manifesta a glória de Deus. A natureza, ela aponta para Deus e não para si mesma. Outra coisa que o Salmo diz é que os céus falam. Ele diz aí no verso 2 que um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. E é interessante essa palavra que o salmista usa, que é traduzida por discursa aqui na nossa tradução. Quando nós olhamos essa frase no hebraico, nós vemos que o sentido dela é muito mais forte ali. Quando nós olhamos o original, nós vemos que, como o salmista quisesse dizer que um dia ele esguincha um outro dia, um dia ele jorra um outro dia, um dia ele cospe um outro dia. E a intenção do salmista aqui é demonstrar o derramamento, o transbordamento do louvor, da sabedoria e conhecimento transmitidos através da obra, da criação, o perfeito funcionamento de todos os aspectos da criação. Ela revela a soberania e a sabedoria do nosso Deus. Deus fala conosco através da natureza que Ele criou. Claro, Ele não fala de forma plena, Ele não fala de forma definitiva, porque nós ainda necessitamos da revelação especial de Deus, conforme o salmista vai expor a partir do verso 7. Mas Deus comunica através da sua criação conhecimento, beleza, prazer, graça e glória. O verso 3 mostra que os céus falam sem mesmo omitir uma única palavra. Ele diz: não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. A criação aponta para Deus, a criação comunica o conhecimento sobre Deus, e a criação também fala, e ela fala sem palavras. A pergunta é, como que pode ser isso? Falar sem utilizar palavras. Como pode haver comunicação sem palavras?
Simples, meus irmãos, através das cores e dos contrastes expostos na natureza, através das formas e das proporções, dos desenhos e dos movimentos, do magnífico ao pequeno. Tudo isso é um meio de Deus falar sem utilizar palavras. Palavras ditas requerem de nós ouvidos para ouvir. Palavras escritas requerem de nós olhos para ler. Mas palavras ditas através da criação requerem de nós tanto ouvidos quanto olhos para contemplarmos na mente e no coração as maravilhas de Deus na obra de suas mãos. Mesmo sem palavras, os céus falam de Deus. Dia e noite, sem cessar, céus e terra e tudo o que nelas há, transmitem somente uma mensagem: Deus. Deus. A natureza não fala em última instância da natureza. Nós não somos como os panteístas da nova era, que panteísmo defende que Deus é a soma de tudo que existe, que Deus é a natureza, que Deus são todas as coisas. Não, Deus não é a natureza, Deus não é a mãe natureza. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que Deus criou a natureza e tudo o que nela há. Nós vemos isso claramente em Gênesis capítulo 1 e no Evangelho de João, no capítulo 1. Então, ao criar o céu e a terra e tudo o que neles há, o que Deus quis comunicar? Deus quis comunicar a sua glória. Deus quis comunicar que os céus proclamam a glória de Deus. Toda a obra da criação, meus irmãos, comunica pelo menos duas coisas de imediato àqueles que a contemplam. Primeiro, nós identificamos o tipo de obra. Quando nós vislumbramos uma obra de arte ou algo, a gente consegue identificar se aquilo é uma pintura, se aquilo é uma escultura. Nós sabemos que alguém esculpiu e pintou aquela obra de arte. Nós também conseguimos descrever a obra. Quando a gente olha para uma obra, a gente consegue dizer se ela é bonita, se ela é feia, se ela é aconchegante, se ela é até mesmo assustadora. E a pergunta que eu faço é: por que nós tratamos assim toda a obra de arte e nem sempre a obra da criação? Por que nós reconhecemos facilmente uma pintura que se remete a Michelangelo, por exemplo, e a obra da criação como sendo fruto de evolução e do acaso? Davi, meus irmãos, ao compor esse salmo, ele expressa como nós devemos observar a obra da criação. Primeiro, ele nos mostra que a obra da criação ela é uma obra criada. Ela tem estética, ela tem proporções, ela tem cores, contrastes, desenho, inteligência. E ele também mostra que é uma obra gloriosa, porque ela é bela, ela é perfeita, ela é indescritível tantas vezes, e acima de tudo, ela revela a glória de quem a criou, que é a glória do próprio Deus. E a pergunta é: por que Deus revela a sua glória também na criação e não apenas na sua palavra? Meus irmãos, a glória de Deus não é uma realidade que pode ser contemplada apenas em palavras. Palavras não podem descrever plenamente como é a glória de Deus, nem tampouco descrever o que acontece no coração humano quando ele contempla a glória de Deus. Nós precisamos também da revelação de Deus por meio da sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus. Então, essa é a mensagem central do Salmo. O salmista quer nos deixar claro que os céus, eles proclamam a glória de Deus. E é interessante que Davi, nos versos 4 a 6, ele diz, acompanhe aí na sua Bíblia: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Há duas imagens interessantíssimas aqui que Davi ele usa nesse salmo, que servem para descrever o impacto da glória de Deus na vida daqueles que a contemplam.
A primeira figura é de um noivo e a segunda é de um atleta. Ele diz como noivo que sai dos seus aposentos. Você consegue enxergar o que Deus quer que nós vejamos aqui nesses versos? E também quando nós contemplamos o sol todos os dias, o que é que Deus quer nos mostrar aqui? Deus quer que nós enxerguemos uma única coisa aqui. Ele diz o sol do nascente ao poente, ele fala de uma única coisa. E o que seria essa coisa? E aí ele usa a imagem do noivo. Ele diz como noivo no dia de seu casamento, o sol ele desfila alegremente. Davi, portanto, quer que nós vejamos e sintamos aqui a alegria ao contemplar a glória de Deus na obra da criação. A glória de Deus, meus irmãos, é uma coisa alegre. A glória de Deus, ela deve nos trazer a alegria como a de um noivo no dia do seu casamento. E ele diz ainda como herói a percorrer o seu caminho. Eu imagino que não há nada melhor para um atleta de maratona do que ele ver logo adiante dele a linha de chegada, principalmente se ele é o primeiro colocado. A glória de Deus, meus irmãos, é a realidade mais alegre de todo o universo. E a palavra de Deus diz que essa glória, ela alcança todos os lugares e todas as pessoas, porque no verso 6, ele diz, nada refoge ao seu calor. Deus quer, meus irmãos, através da obra da criação, revelar-nos não apenas a beleza da sua glória, mas também a alegria que invade o coração daqueles que a contemplam. Deus não quer que eu e você passemos por essa vida aqui debaixo do sol, apenas colhendo e comendo amoras pretas. Muito mais do que isso, Deus quer nos dar muito mais. Ele quer que nós desfrutemos da alegria que é contemplar a sua glória. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo a vocês que Jesus Cristo, Ele é aquele que nos ajuda a olhar a criação de modo perfeito. E não só isso, muito mais do que isso, Jesus Cristo, Ele é aquele que nos ajuda a usarmos da boa criação de um modo perfeito. Porque com a vinda de Cristo, a sua revelação, ela está completa. O que o salmista nas entrelinhas mostra é que Cristo tem a preeminência sobre toda a criação. Ele é o Criador, diz o salmista. E assim, os céus declaram a glória de Cristo. O evangelista João vai nos mostrar exatamente isso, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, Cristo estava presente no início de todas as coisas, criando todas as coisas. Por isso, em Cristo nós podemos desfrutar dos prazeres da criação sem pecar. Nós podemos usar a criação sem que façamos dela um ídolo, como muitas vezes acontece, pois à medida em que nós aprendemos dele através da palavra, nossos pecados secretos, os nossos atos rebeldes serão descobertos para que possamos encontrar perdão, para que possamos encontrar graça e para que possamos desfrutar corretamente da sua boa criação e assim resistir ao pecado de idolatrar algum aspecto da sua obra criadora. Cristo é aquele, meus irmãos, que corrige o nosso espectro defeituoso e com ele nós passamos a olhar as dádivas como bênçãos dadas graciosamente pelo doador. Em Cristo nós passamos a desfrutar das bênçãos da criação, como disse C.S. Lewis, como dardos da glória de Deus jogados sobre nós. E pensando dessa forma, meus irmãos, nós podemos entender que, por exemplo, um bom churrasco, ou até mesmo um sandubão do pit dog, ou uma salada, tudo isso deve ser recebido com gratidão. Tudo isso deve ser recebido como boas dádivas da graça de Deus. Da mesma forma, nós devemos receber como dardos da glória de Deus simples coisas como ler um bom livro, ouvir uma boa música,
desfrutar de uma boa conversa com os amigos, ou de uma boa viagem com os nossos familiares. Em Cristo, meus irmãos, somente em Cristo, nós podemos usar as obras da criação de forma correta e perfeita. Como a criação transborda do conhecimento de Deus nesse mundo, que nós, como novas criaturas, também transbordemos com a palavra do Evangelho a um mundo que é surdo para a boa criação de Deus. Amém? Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra exposta e aplicada ao nosso coração. Pai, que Teu Santo Espírito nos leve, Pai, a enxergarmos o Senhor em todas as coisas. Através da Tua boa criação, através de todas as coisas que o Senhor criou, que o Senhor nos ensine, Pai, a apreciarmos a simplicidade de uma flor, ou a imensidão de uma vasta natureza, Pai, como dádivas da glória de Deus. Pai, aplica essa palavra ao nosso coração e que possamos render glória ao Senhor por simples coisas do nosso cotidiano, como uma amizade, como a leitura de um livro, como uma comida saborosa, Pai, que o Senhor nos proporciona, que possamos desfrutar dessas coisas, Pai, e no final darmos glória ao Senhor. Darmos glória ao Senhor pela manifestação da sua bondade, da sua graça, da sua providência e do seu cuidado para conosco. Nos ensine, Pai, que nós só poderemos desfrutar corretamente da boa criação em Cristo Jesus, Pai. Em Cristo Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Só